Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus, estamos em vias de gravar mais esse vídeo. Mas antes da gravação propriamente dita, preciso pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no nosso canal. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento nos ajuda muito. Além de fazer o canal crescer para levar a palavra de Deus aos confins da terra, a sua inscrição, o seu like, nos ajuda junto ao YouTube. Eu preciso da sua ajuda. Bom, queridos, nós estamos falando acerca do Espírito Santo, viemos falando acerca do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no crente, no homem e na mulher, no jovem e na jovem convertidos ao Senhor. Nós vamos aprender melhor que o Espírito Santo na atual dispensação, ou seja, na dispensação da graça, ele é, na verdade, o grande executor da vontade de Deus na terra, no plano da redenção, relativamente a todos os crentes. Foi traçado um plano de redenção por Deus para salvar as almas que haviam se perdido no Éden, através do pecado. De lá para cá, todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Nós já falamos abreviadamente a natureza do Espírito Santo e as suas atividades, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, falamos sobre isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo no crente, em caráter individual, não em caráter coletivo, mas individual. Neste particular, o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos constitui-se uma página importante a respeito do ministério do Espírito Santo no crente. É o grande capítulo da vitória, em contraste com a derrota descrita no capítulo anterior, capítulo 7. Enquanto esse retrata o estado miserável da criatura humana condenada pela lei, em virtude da fraqueza que impede de cumprir a lei, o capítulo 8 apresenta o homem livre da lei, do pecado e da morte, capaz de triunfar da tribulação, da fome, da nudez, do perigo ou da espada, e ser mais que vencedor. Esse resumo está em capítulo 8, versículos 34 a 39, que eu vou passar a ler para vocês neste momento, 34 a 39, que diz o seguinte, eu vou ler do 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem é Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. E agora o 39 para fechar o capítulo 8. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos, vamos falar algo agora um pouquinho sobre o Espírito Santo agindo no crente, tá? Nós sabemos que os crentes são batizados no Espírito Santo. O que nós vamos estudar um pouquinho agora, comentar um pouquinho agora, falar um pouquinho agora, descreve o ministério do Espírito Santo no crente em caráter individual. Não esqueça que nós estamos falando do ministério do Espírito Santo em cada indivíduo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tá? Observe os maravilhosos detalhes desse importante assunto, especialmente o texto que é a parte básica.
Presta bem atenção, em uma lição futura nós vamos falar, não vai dar para falar hoje, mais profundamente sobre o batismo no Espírito Santo, tá? O que nós vamos falar hoje tem a finalidade de nos conscientizar de quão maravilhoso é sabermos o quanto esta pessoa divina pode realizar no crente individualmente. Vamos considerar alguma coisa. Primeiro, a procedência do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, ou seja, a soteriologia, tá? A doutrina do Espírito Santo no Novo Testamento apresenta a ele como procedente do Pai. Jesus, referidos ao Espírito Santo, ele disse, lá em João 16:7, a quem o Pai enviará em meu nome. Perdão, João 14:26. E ele completa em João 16:7. O Filho também disse, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então nós sabemos que Jesus prestou o ministério dele na terra, 3 anos e alguns meses, talvez 2, 3 meses, não se sabe ao certo, mas vamos falar 3 anos. Pregou a palavra dele, nos trouxe o evangelho da salvação, ensinou-nos através da sua palavra, nos deixando a palavra escrita, que ele era a palavra encarnada, nos deixou a palavra escrita, mas ele precisava voltar ao céu, o tempo dele estava no fim, a proposta era 3 anos. Ele nasceu como homem, encarnou como homem, viveu a infância dele, a adolescência, e aos 30 anos ele foi ao deserto para ser batizado no Rio Jordão por João Batista, tudo isso nós já vimos. O Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba, porque a pomba não tem fel de amargura, não tem amargor, é um animal sem a bilis, tá? Então, a vesícula biliar. Então, o que aconteceu? Ele, depois desse ministério dele, chegou ao final em que ele foi crucificado, morto e ressuscitou ao 3º dia. Foi ao inferno, tomou a chave da morte do inferno da mão de Satanás e hoje ele está à destra do Pai. Só que antes de despedir-se do seu povo, no mar da Galileia, ele assumiu o céu de glória e os anjos apareceram, 2 anjos apareceram diante dos discípulos em torno de Jesus e falou, por que olhais para o céu? Esse varão que viste subir, assim como subiu, descerá. Só que Jesus, antes de partir, ele falou assim, olha, várias vezes eu preciso partir, eu preciso quando o Filho do Homem seja pendurado. Ele deu várias dicas para os seus discípulos. Os seus discípulos não entenderam muito, não aceitaram, não acreditaram. Quem é que, talvez se eu estivesse lá, não ia querer que Jesus morresse, mas era imprescindível que ele passasse pela morte. Para quê? Para nos redimir de nossos pecados. E acontece que ele nos prometeu mandar o Consolador, o outro Consolador. E o Consolador está aqui hoje na dispensação da inocência. Voltando ao assunto dispensação, deixa eu também clarear a sua memória acerca desse assunto. Nós tivemos 5 dispensações e estamos vivendo a 6ª dispensação. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Foi a aliança de Deus no Éden com o homem, tá? A segunda dispensação foi a dispensação da consciência. Foi a aliança de Deus com Adão no caso depois que ele foi tirado do Éden por pecar. A terceira dispensação, depois que o homem caiu na consciência, foi a dispensação do governo humano. Foi a aliança noética com Noé. A 4ª dispensação foi a aliança abraâmica, tá? A 5ª dispensação foi a aliança mosaica, a aliança da lei, a dispensação da lei. A 6ª dispensação é a aliança que nós estamos vivendo hoje, a nova aliança ou aliança da graça. Nós vivemos a aliança da graça, a dispensação da graça. E nós teremos uma 7ª dispensação. Essa 7ª dispensação tratará da aliança do milênio, a aliança milênica. Será a última dispensação, portanto, estamos vivendo a penúltima dispensação. E nessa dispensação,
Quem executa os planos de Deus na terra é o próprio Espírito Santo em pessoa, ou em coletividade, ou como nós estamos tratando aqui, individualmente, tá? Em cada homem. Então, a procedência do Espírito Santo, já vimos aqui em João 14, 26 ou João 16, 7, ele procede de Deus, tá? Qual o desejo do Espírito Santo para com cada ser humano, para com cada um, lavado e remido no sangue do Cordeiro? Nesse estudo e noutros trechos bíblicos, nós podemos observar claramente que o Espírito Santo também deseja que todos os crentes sejam batizados com esse poder vindo do céu. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 5, nós vamos ver isso com pormenor. Eu vou tentar rapidamente, 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 5. Veja o que diz aqui. O que fala língua estranha, fala aos homens para edificação, no 3, tá? 3, 4 e 5. Para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E o verso 5. E eu quero que todos vós falei línguas estranhas, mas muitos mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Queridos, eu não quero passar nada dos 15 minutos, quero chegar no máximo em 15 minutos, porque esse assunto é um tanto quanto delicado, tá? Então, o objetivo do Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo na terra é que todos nós sejamos revestidos do Espírito Santo. As considerações do conteúdo total desta palavra que eu estou dando para você aqui, desse vídeo, é que mostrar que o batismo no Espírito Santo faz parte das atividades da terceira pessoa da Trindade e que o Espírito Santo deseja a plenitude das bênçãos do céu para todos os crentes. É maravilhoso sabermos que o Espírito Santo produz regeneração em todos quantos vêm a Deus, com o efeito da sua operação na vida dos crentes. Dos crentes, todos podem chegar à santificação. É este o desejo do Espírito Santo para todos os filhos de Deus. Então, meus queridos e amados, vamos prestar bem atenção no que nós estamos falando. O desejo do Espírito Santo é que todo o ser lavado e remido, presta bem atenção, vou repetir para não haver dúvida. Todo homem, mulher, jovem, seja da idade que for, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, liberto pela palavra, que vive a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele quer que todos sejam revestidos por esse Espírito aqui na terra. Essa dispensação é justamente para poder preparar tudo para a volta de Jesus. A função do Espírito Santo nessa sexta e penúltima dispensação é preparar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro para fazer parte do céu de glória. Pastor, mas e aqueles que não são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Eu, sinceramente, eu não tenho como falar outra coisa a não ser que procure receber a Jesus como seu Senhor e Salvador único e pessoal. Procure buscar a palavra de Deus. Procure se instruir dentro da palavra. Procure buscar a presença do Espírito Santo. Procure fazer com que o Senhor te ache. Porque somente os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro vão morar no céu de glória. Somente aqueles que foram passados pelo crivo da palavra, aqueles que descerem as águas, a não ser que não haja tempo oportuno. Mas se houver tempo oportuno, é preciso que você busque o batismo do arrependimento, o batismo das águas. Volto a dizer, o batismo nas águas é o batismo para remissão de pecados, para arrependimento, aonde você desce uma criatura e simbolicamente ali nas águas você deixa o passado e renasce uma nova criatura para Deus. A partir daí, o Espírito Santo começa a buscar em ti, em qualquer um que seja,
ocasião para completar a obra de remissão. A remissão já foi feita, mas, por exemplo, ele quer santificar o homem, ele quer separar o homem das coisas do mundo. Não é fazer com que o homem deixe esse mundo e vire as costas desse mundo. Quem é policial continua sendo policial, quem é médico continua sendo médico, quem é bombeiro continua, quem é gari continua, quem é lavrador continua, porém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aí o Espírito Santo vai fazer uma nova maravilha, quer fazer com que a pessoa seja santificado através dele próprio. O efeito do Espírito Santo no ministério santo, o efeito do ministério do Espírito Santo no crente. Nós vamos na semana que vem no próximo vídeo, quarta-feira, entrar nesse assunto. Voltando ao capítulo 8, nós vamos ver acerca do verso de número 2. Eu vou só falar para você ficar com ele na memória, que diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, é preciso que haja fé, é preciso que creia, é preciso que aceite, é preciso que atropele todos os conceitos do mundo para se viver na dispensação do Espírito Santo, para se viver a palavra de Deus. É nós acreditarmos que aquilo que existe hoje não existia, mas foi formado por uma simples palavra do nosso Deus. Vivemos a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, a penúltima dispensação. O Espírito Santo está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?